Boa tarde. É um grande prazer e uma grande honra para mim apresentar a Cecília Salgado, que vai dar a próxima palestra de divulgação. A Cecília é carioca, ela fez graduação em matemática no FRJ, mestrado aqui no IMPA. Ela recebeu doutorado em teoria dos números em Paris 7, em 2009. Depois ela fez pós-docs na Universidade de Leiden, na Holanda, e nos institutos de Hausdorff e Max Planck, na Alemanha. E voltou para o Brasil. Desde 2011, ela é professora da UFRJ. Em 2015, a Cecília ganhou o prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oréal, Unesco e Academia Brasileira de Ciências. Ela trabalha nas áreas de... A Cecília trabalha nas áreas de teoria dos números e geometria aritmética. Então, hoje ela vai falar para a gente um pouco como essas duas importantes áreas da matemática, teoria dos números e geometria, estão conectadas. Então, vamos então receber a Cecília, que vai falar para a gente sobre geometria e aritmética, uma história de amor. Uau! Bom, está todo mundo me ouvindo? Gente, assim eu vou ficar com vergonha. Está todo mundo me ouvindo bem? Aí atrás? Então tá. Estou vendo que meu título deu certo, né? Na verdade, não é só uma história, né, de amor, na verdade são duas. É uma história de amor sobre essas duas áreas, mas também uma história do meu amor por essas duas áreas. Então, enfim, né, espero que essas duas coisas fiquem bem claras, né? Nesses próximos 50 minutos. Vamos, então, fazer essa nossa história. Vamos ver se ela vai dar certo, né? Vamos lá. Obrigada também pelo convite para falar. É mineiro? Não, eu sou daqui do Rio. É vício mesmo, vai ver que eu peguei lá em Minas, já fui algumas vezes. Mas é meu mesmo. Eu acho que é meu, enfim, né? Quando a gente fica nervoso, a gente tem sempre um tique, né? Esse é o meu. Vamos lá, então, gente? Vou falar para vocês mais ou menos o que vai estar, então, se passando nessas próximas, minutos. Eu vou gastar um certo tempo, motivando vocês sobre o tema que a gente vai tratar hoje. Depois eu vou ir direto ao ponto, né? Falar um pouco desse contraste dessas duas áreas, tá? Para depois tratar, na verdade, um caso que vai ser mais especial, que é o caso de curvas, que é um mundo para o qual, na verdade, nós sabemos muito. Para depois passar para os casos mais complicados, né, na dimensão superior. Vamos lá, então. Vamos, então, começar com um pouquinho da nossa... Vamos ver lá, né? Acho que é a parte de motivação. Eu achei que já ia ser a parte de história, mas, pelo visto, eu não estava lembrada. Bom, o que a geometria diofantina faz? Ela busca, então, né, o que nós queremos encontrar soluções inteiras para essas equações de polinômios, né? Então, eu vou estar sempre escrevendo para vocês, para dar uma ideia, né? Eu tenho uma equação polinomial. Posso ter até várias delas, né? Até xn. E eu vou escrever, eu vou ter uma soma, né? Digamos, de aí. Vou botar uma barra, né? xi. x0 elevado a n0. x1 elevado xn elevado a n, e eu vou fazer uma soma, né, com o fim disso aqui, né, de i igual a 1 até um certo grau, onde d vai ser o grau, e eu vou estar tentando, então, né, buscar, né, soluções, mas eu vou querer encontrar soluções, então, digamos, a 0 até a n, onde, na verdade, onde esses meus AI estão sempre nos números inteiros. Então, vai ser esse tipo de coisa que a gente vai estar tratando. E o que a gente vai fazer hoje
para não ficar muito pesado, eu resolvi que eu vou fazer um passeio com vocês por um caso muito específico. Já vou falar para vocês qual é. Então, a gente vai fazer esse passeio, como eu acabei de falar, e o caso muito específico é um caso que é muito querido, eu acho que, enfim, né, de todos vocês, que é a famosa, né, equação de Fermat. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar dela, né? E eu vou falar um pouquinho sobre ela, então, qual é a história por trás disso. Vai ser breve, não vai ser como enfim, né, outra vez que eu falei sobre isso. Bem, isso vem desde muito, muito tempo atrás. Desde lá da Grécia, né? Eu posso voltar pelo menos até Pitágoras, né? E ele tratou, né, então, né, o caso do n igual a 2. E isso aí a gente vê desde cedo, desde a escola, né? A gente vê que esse tipo de polinômio, né, tem um número muito grande, né, sem fim, de soluções. E elas têm até uma forma muito simpática. Vocês lembram disso, acredito eu, desde até lá da escola, né? Mas assim que eu faço esse meu número, né, aqui ficar grande, né, esse 2 virar 3, ou virar 4, ou virar 5, e por aí vai, aí já fica um pouco mais difícil de tratar esse tipo de problema. E por ser tão difícil, né, bem, enfim, né, lá, muito tempo depois, então por volta do século XVII, né, Fermat, então, ele conjectura, ele também diz que prova, mas a gente não sabe se ele provou de fato, né, que essa equação, quando o meu n for maior ou igual que 3, que ela na verdade não tem, bem, né, enfim, né, que ela não tem soluções em z ou em q, tanto faz, né, eu posso multiplicar, com x, y e z diferente de 0. É claro que se você bota 0 aqui, você tem várias soluções, né? Então, enfim, né, o ponto aqui, então, é como é que a gente vai tratar esse tipo de problema, né? A gente pode ficar tentando quebrar, enfim, lá, né, a nossa cadeia, lá, né, de várias formas, mas uma forma que é muito boa de tratar isso é ver que isso não é só uma simples, né, daquelas equações qualquer. Na verdade, que todas essas equações têm uma grande estrutura por trás delas. Qual é essa estrutura? Eu vou deixar isso mais claro agora. Então, elas têm uma estrutura que é dita geométrica. E eu vou explicar para vocês o que é isso daqui para frente. Então, aqui está uma foto do Fermat e do Pitágoras. Tá? Os caras muito simpáticas. Então, bom, vamos falar um pouco sobre essa estrutura, então, que está por trás não só dessa curva, bem, né, enfim, né, né, vou deixar a nossa equação de Fermat aqui, né, para a gente não esquecer, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer, mas, então, qual é o tipo de estrutura que a gente vai botar nesse tipo, né, de, então, bem, o que é, na verdade, bem, né, enfim, nós estamos interessados? Novamente, né, aqui, né, nessas equações polinomiais, com várias variáveis e com coeficientes, na verdade, normalmente, eles podem estar em Q, vai ser o que vai ser mais interessante para nós, nesse caso, mas também podem estar em vários outros lugares. A gente pode olhar em FP, por exemplo, pode olhar até mesmo em C, bem, enfim, né, tem várias, né, isso muito depende do que você quer fazer. Mas para nós a gente vai estar olhando para polinômios com, enfim, né, em Z ou em Q. E, bem, né, como eu falei, né, na verdade, aqui é o que nós queremos, né? Mas o que a geometria faz é encontrar soluções, ou então, enfim, né, descrever, né, soluções com a I em C. Então, tem um contraste aqui, né? Isso é o que a geometria faz. Isso é o que, na verdade, nós estamos interessados quando nós olhamos para essa equação aqui. Então, são duas coisas bem diferentes, mas que têm, na verdade, bastante, enfim, né, relação. Então, na verdade, quando a gente for falar de geometria, eu estou falando de coisas sobre C, sobre os números complexos.
Agora, quando eu boto, então, né, umas condições sobre, enfim, né, o que eu quero lá desses meus, né, FIs, o conjunto, então, de zeros vai ter, né, um nome, ele é chamado de variedade algébrica. E a gente vai guardar esse nome porque ele vai estar agora se repetindo várias vezes. Então, ele é o conjunto de soluções, né, desses polinômios. Na verdade, aqui, para fazer com que as coisas fiquem mais simples, eu vou estar focando, na verdade, enfim, eu não vou fazer só um, aliás, né, eu não vou pegar vários, eu vou pegar só um F. E, no caso, o nosso F vai ser esse F aqui, e eu vou ver várias generalizações desse F. Mas eu não vou estar pegando conjuntos de polinômios. Ok? Então, está aí uma coisa que vocês todos já viram. A gente tem ali, né, uma variedade que é dada pelos zeros, né, da equação y igual a x elevado a 2. E todo mundo já viu isso antes, né? A gente sabe que, se eu quiser fazer, né, uma foto disso, eu só posso fazer sobre R, uma foto simpática, digamos, né? Ops. É isso aqui. É sobre R. Quando eu faço qualquer desenho, eu faço sobre R. Todos aqueles desenhos legais que vocês veem, vocês estão vendo sobre R. E é o mesmo aqui. Então, agora, o ponto é que, para estudar isso, tem várias maneiras da gente lidar com esses tipos de polinômios, né? Mas uma que faz com que, na verdade, tudo fique mais simples, fique mais uniforme, é, na verdade, nós tratarmos não polinômios assim, mas uma classe especial desses caras, chamada polinômios homogêneo. O que eu quero dizer por isso? Eu quero dizer, então, que eu vou pegar um polinômio tal que todos os monômios têm o mesmo grau. Essencialmente vai ser isso. Bom, a gente já tem um exemplo de uma coisa que não é isso. Esse cara não é assim. Se eu quiser fazer com que ele vire, o que eu faço é, eu olho para esse cara aqui. Aí ele vai se transformar dessa forma aqui. Aqui eu já estou, né, numa boa forma para continuar. Então, aqui agora ficou bom, estava ruim, e aqui já está ótimo. E eu vou estar olhando para, na verdade, enfim, né, esse tipo de polinômio daqui para frente. Tá? Enfim, eu poderia explicar mais sobre o porquê disso, mas como a gente ainda tem muita coisa para falar, eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso. E foi, foi o que eu falei. Agora, quando eu quero estudar esse cara aqui, ou, na verdade, né, enfim, né, bom, né, em particular, se eu quero estudar esse cara aqui, eu encontrar uma solução para isso aqui, ABC em Z, ou eu encontrar em Q, é essencialmente a mesma coisa. Eu posso simplesmente multiplicar o que eu tenho aqui, né, pelo meu denominador, e chegar numa solução que está aqui dentro de Z. Por conta disso, então, eu ganho, ou seja, enfim, o que eu estou te falando aqui é que toda vez que eu tenho, né, que temos uma solução, eu tenho várias. Nós temos infinitas. Bom, né, isso faz com que todos os nossos problemas fiquem chatos. Se eu pensar que eu vou ter sempre um número infinito de soluções, né, se eu tenho uma. Eu não quero lidar com esse tipo de coisa. E para eu não ter que lidar com isso, eu vou fazer, enfim, né, o meu seguinte truque. Eu vou, na verdade, fazer isto aqui. Eu vou pegar todas elas, né, ou seja, o lambda A, lambda B e lambda C, e botar elas todas dentro de uma só.
e vou chamar ela, né, de, na verdade, uma classe de soluções. E eu vou denotar assim. Então, isso vai ser, na verdade, bem mais prático para a gente poder continuar. E assim a gente, então, vai definir, né, o nosso espaço no qual a gente vai estar trabalhando. Eu não vou estar mais, digamos, em CN, mas eu vou estar numa coisa que não é exatamente isso, mas que tem esse cara lá dentro, que é o PN. E ele é, bem, enfim, né, esse cara vai ser dado por essa identificação que eu falei de pontos que estão na mesma classe, né? Ou seja, por essa multiplicação por um escalar lambda. Então, agora a gente já sabe qual é o nosso mundo, né? Então, aqui, uma vez que eu tenho 3 variáveis, a gente está vendo que a gente está dentro de P2, né? Do plano. Vou chamar isso de plano projetivo, que é o caso aqui. Então, isso aqui é uma equação, né? É uma variedade que agora está dentro de P2. Né? Quando eu digo uma variedade, eu estou falando do conjunto dos zeros disso aqui. Então, vamos dar uma olhadinha, então, com mais detalhe nessas coisas. Bom, como eu estava falando para vocês, né, eu quero ver, né, eu quero saber descrever com mais precisão esse meu conjunto de zeros. Né? Quando eu falo de geometria, eu estou sempre falando de zeros, mas dentro de C. Então, quando eu quero falar de zeros mais em Z, ou então aqui, como agora eu estou aqui, eu falar de zeros em Z vai ser igual a eu falar de zeros em Q, nesse mundo que eu estou. Então, eu estou tentando estudar esse conjunto aqui, que, na verdade, nada mais é do que vão ser os caras que são soluções, mas cujos coeficientes estão todos dentro de Q, né? Que é o que eu acabei de dizer agora. Então, o que eu quero é saber o que se passa com esse conjunto XQ e como ele está distribuído lá dentro dessa grande, enfim, lá dentro desse X, dessa variedade X, né? E, bom, né, vocês já conseguem ver que muitas coisas podem se passar. Vocês já conseguem, acho que só pensando, né, no exemplo, se eu botasse um menos aqui, né, a gente já consegue ver que eu não tenho, na verdade, né, se eu tirar o 0, 0, 0, não tenho, na verdade, nenhum ponto que esteja dentro de Q. Né? Então, tudo pode se passar. Vamos ver, então, mais sobre o que pode estar acontecendo. Bom, só para a gente falar um pouco mais dessa história, né, de, enfim, né, como essas duas áreas estão ligadas, o que eu quero, no final das contas, é poder entender como é que o X, que é um cara que está definido sobre C, né, eu estou vendo, enfim, né, que tem várias você sabe, enfim, né, propriedades, né, que estão valendo sobre C, como é que, enfim, né, esse cara vai estar determinando o comportamento do meu conjunto XQ, dos meus pontos racionais. Vamos lá, então. Eu vou considerar, então, como primeiro e mais simples exemplo, a minha reta P1. Bom, P1, pelo que eu acabei de definir ali, é dado por pares, né? Ou seja, por x, y, que são, enfim, né? Que são classes de pontos. Né? P1, essencialmente, tem dentro dele o conjunto dos números complexos. Lá dentro. Né? Então, se eu olhar, ali está faltando um Q, P1Q, eu comi o Q aqui. Então, P1Q vai ser esses meus pares, mas tais que tanto O quanto o V estão dentro de quê? Ótimo. Bom, tem muita gente lá dentro, né? Fica claro de cara que ele é um conjunto muito grande, enfim, né? Sem fim até, né? Infinito. Vamos agora passar para um outro exemplo, né? Que já não é mais tão claro se eu tenho... Aliás, na verdade, nós já sabemos que a gente tem um número infinito de pontos, mas uma forma de ver isso é você pegar, né, a partir de um ponto que você tem aqui, né, o 0, 1, 1. É claro que aqui eu estou fazendo z igual a 1, eu estou fazendo, enfim. E eu, né, enfim, né, eu vou pegar, na verdade, essas minhas retas que passam por ele, e para toda reta que passa pelo ponto P,
aquele ponto que eu escrevi ali, eu vou encontrar C num outro ponto. E se P está dentro de Q, se ele é, né, enfim, Q racional, então esse ponto aqui, P', ele vai ser também certamente Q racional. Como eu posso traçar várias retas por esse ponto P, eu já decido, então, né, de cara, que o meu conjunto dos pontos racionais nessa variedade, nessa curva, né, ele é um conjunto que é muito grande, que vai ser um conjunto sem fim, infinito. Então tá. E a única coisa que eu fiz aqui foi usar o fato de que o meu C, que é que eu chamei de X, tem esse pezinho lá dentro, e eu consegui encontrar vários outros pontos a partir de um, só traçando retas. Só traçando retas quer dizer que tudo que eu fiz, que eu usei, foi o quê? Foi o quê? Foi, na verdade, a parte da geometria de X. Eu só fiz isso, eu só tracei retas ali. Então, isso está me parecendo realmente mágica, né? A partir de, na verdade, um ponto, eu chego em vários outros, né? E posso determinar, então, o que está se passando, bem, enfim, né, para esse meu XQ. E a ideia, então, é você tentar explorar isso para casos que sejam mais complicados e ver se uma coisa assim, enfim, né, também vai estar se passando. A gente quer saber, então, se esse tipo de comportamento está também se reproduzindo para X um pouco mais difícil, né, do que esse aqui. Vamos continuar, então, olhando. Um pouco, eu estava falando aqui sobre enfim, né, como essas propriedades, né, da geometria de X estão determinando, né, o comportamento de XQ, e tem uma frase que é muito repetida, mas que, bem, enfim, né, e que foi o que me fez dar esse título para essa palestra, que é a seguinte frase. A frase é: geometria determina, e essa é uma frase, já, na verdade, que está bem famosa, a aritmética. Ela já está bem conhecida e vem sendo usada muitas vezes. E, bem, enfim, né, eu vi essa frase, acho que na primeira vez, nesse livro, que é o livro do Mark, que deve estar sentado em algum lugar aí. Está ali! Então, ele também pensa isso. Então, eu não estou sozinha. O Mark está ali e ele sabe mais que eu. E ele também pensa isso. Então, ótimo, né? A gente já pode continuar. Esse aqui é o Mark e esse aqui é o Joe Silverman, que fez esse livro com ele. Então, eu, na verdade, enfim, né, vi, né, bem, enfim, isso aqui tudo, né, com ele, bem, né, nessa primeira vez que eu estudei, foi lá nesse livro que eu comecei a ver como isso estava de fato se passando. Então, vamos continuar essas nossas curvas, enfim, né, esses caras aqui que a gente está tentando falar. Bom, eu estou olhando para esses caras aqui de Fermat e eles são dados por equações, né, em 3 variáveis, né, e eu quero saber quem é o conjunto de soluções desse cara aqui. Não pensem que eu vou provar aqui o teorema de Fermat. Não tenho nenhuma pretensão em mostrar em 10 minutos o que o cara fez em 3 palestras para especialistas. Então, eu quero saber, então, como é que eu vou lidar com esse tipo, né, enfim, né, lá desses objetos. Bom, eu vou colocar eles dentro de algum lugar. Qual lugar? Eu já falei para vocês, não falei? Vai ser dentro do plano projetivo, P2. Como eu já dei a entender, eu não vou explicar muito mais sobre isso, elas são curvas dentro do plano, né? São variedades com dimensão 1 dentro desse plano. E elas são classificadas por um invariante que, na verdade, é topológico, né? Eu chamo de geométrico, porque eu sou dessa área, mas ele é um invariante topológico. Todas essas curvas, né, eu posso vê-las, na verdade, quando elas são lisas e simpáticas, como, na verdade, superfícies de Riemann. Então, eu posso desenhá-las e contar qual é o número de buracos que esses caras têm. E, essencialmente, o que, enfim, né, o gênero diz para a gente é o número de buracos desses caras. É isso que eu quero que vocês saibam aqui,
que é uma coisa que assim, sabe, enfim, né, que não tem nada a ver com os pontos racionais de x. Tem a ver só com a geometria de x. Não tem nada a ver com o xq, mas que vai dizer muito sobre ele. E é isso que é muito bacana. É que a gente vai ver como esse cara está, na verdade, determinando o meu xq. Então, eu expliquei para vocês mais ou menos o que é esse gênero, né? E agora eu posso perguntar umas coisas que eu acho que são muito naturais de perguntar. Que é o quê? Bom, quando eu tenho, então, bem, enfim, né, uma tal, bem, eu vou chamar de C, né, curva, né? Uma CN, depende de N. Eu quero saber primeiro se tem, na verdade, um ponto lá dentro. Ou seja, se eu tenho uma solução para esse meu polinômio, ou para outro qualquer. Então, xq não vazio é a primeira coisa que se quer saber para a gente, nessa área. Tudo bem. Aí, lá, bem, enfim, né, digamos que você sabe que ele é não vazio. Legal. Eu quero saber mais, né? A gente não vai parar aqui. O que eu quero saber mais? Eu quero saber se tem muitos pontos. E eu fico feliz já aqui. Claro que tem muitas outras coisas que eu posso querer saber, enfim, né, descrever. Se eu sei que não tem muitos, tem quantos? É também o tipo de questão que a gente quer responder. Mas essas duas são as duas mais básicas que a gente quer responder na nossa área. E no caso de curvas, a gente já sabe muito. Eu vou mostrar para vocês o que a gente sabe. Bom, se o gênero for zero, ou seja, se não tem, na verdade, nenhum buraquinho, né, lá na nossa superfície de Riemann ligada à nossa curva, que era o caso daquela ali, x2 mais y2 igual a z2, então, se eu tenho um ponto, eu consigo chegar num número infinito deles. Eu acabei de mostrar isso para vocês aqui. Né? Ótimo, é super simples, é assim. Se o gênero for 1, as coisas são muito bacanas, porque tem muito mais estrutura que se passa lá dentro. E essa estrutura é tão rica que foram anos de estudo, e, enfim, né? Isso aqui, o que vai estar se passando é que xq tem uma estrutura de grupo. É um grupo que vai ser comutativo e infinitamente gerado. Ou seja, ele se escreve dessa forma, onde esse meu R pode ser qualquer número entre 0 e, não sei, nós não sabemos se tem, na verdade, uma cota ou não. Então, esse R, ele pode ser 0. E o T é um conjunto finito que nós entendemos muito bem, que a gente sabe muito bem quem é, no caso dos pontos racionais, sobre quê. Se o gênero for 2, aí as coisas são muito simples, mas só são simples porque em 1983, né, Faltings mostrou o seguinte resultado. Então, elas só são simples porque foi mostrado isso há, enfim, 30 e poucos anos atrás. Então, a gente sabe tudo o que se passa para curvas no sentido daquelas duas perguntas que eu botei para vocês. A gente já conhece tudo, né? E eu botei aqui uma tabelinha, né, do que pode se passar, que está resumindo essas frases que estão aqui em cima, né? E aqui estão os nossos exemplos, nos quais eu só sei que tem 3 e 6 porque eu estou usando o teorema de Fermat. E o 3 e 6 tem bem, enfim, vai ser o quê? 0, 1, 1, né? Enfim, 1, 0, 1 e por aí vai, né? Então, eles têm ou x, ou y, ou z igual a 0. Tá? São esses 3 ou 6, dependendo se for par ou não. Tá? Então, agora a gente vai olhar o caso de mais, bem, enfim, né, na verdade, mais variáveis. Eu vou passar para o caso só, na verdade, mais uma variável. Então, eu quero olhar para soluções racionais deste carinha aqui, desta equação. Né? Ela está morando em qual espaço? Eu botei mais uma variável. Se eu botei mais uma, ela não está mais dentro de P2, mas está dentro de P3. Né? E é ali que ela mora. Elas são superfícies lá dentro. Tá? Superfícies mesmo, agora eu não estou mais falando, né, como eu estava aqui. Né? Elas eram superfícies quando eu estava olhando para a minha variedade, enfim, né, diferenciável. Né? Enfim, a superfície de Riemann. Isso aqui não é, né, o caso.
e elas são classificadas por um outro invariante que tenta chegar perto do que é o meu gênero, mas, na verdade, não tem tanto a ver com ele como nós gostaríamos que tivesse. Eu vou explicar um pouquinho o que está se passando em relação ao mundo de curvas. Então, por kappa, que é a dimensão de Kodaira da minha superfície. Que pode ser, na verdade, ela varia, né? O kappa, ele varia entre... O kappa pode ser menos infinito ou está entre 0 e 2, no caso de superfícies. No caso de variedades com dimensão D, esse 2 vira um D, tá? Então, como é que o kappa se compara com gênero? Então, no caso de curvas, só para vocês terem uma ideia, o quadro vira isso aqui, né? Eu tenho gênero 0 é o kappa menos infinito, gênero 1 é o kappa 0, se eu fosse olhar para esse invariante lá, e gênero maior ou igual que 2 seria kappa 1. E aqui eu não tenho 2 porque eu estou no mundo de, curvas. Ok? Então, só para vocês terem ideia de como se compara, tem uma comparação, mas não é tão, ideal como a gente gostaria em termos do tipo de noção sobre xq que nós, que vai ser dada por kappa. O kappa não é o cara ideal para trabalhar com o xq, mas ele já te dá bastante informação, como a gente já vai ver já já. Bom, perguntas. Qual o tipo de pergunta que eu faço aqui? Bom, o mesmo tipo, né? Tem um ponto racional? Se tem um ponto racional, tem muitos pontos racionais? Né? E se tem muitos, será que eu vou parar aqui? Se tem muitos, tenho muitos interessante e tenho muitos nada interessante. E eu vou explicar para vocês aqui o que é o muitos interessante. Então, eu posso ter a minha superfície, né? Aqui, x, e eu posso ter muitos pontos, um número infinito deles, mas todos só numa reta, ou só numa curva. Todos aqui. Gente, isso é sem graça pra caramba, porque para estudar xq, então, eu vou estudar o c, e não o x, né? Então, não tem nada para fazer nesse caso. Eu não vou querer estudar mais. Então, o que eu quero saber, na verdade, não é se tem só muitos. Eu quero saber se tem muitos e se eles não caem sempre dentro de um C. Ou seja, se tem muitos que estão lá espalhados pela minha superfície. E eu vou chamar isso de denso. Eu vou chamar, então, de denso, eu vou dizer que os pontos racionais xq é Zariski denso, né? Se não está contido, né? Em uma união finita de curvas e pontos, né? E, gente, denso, então, quer dizer que eu tenho eu vou ter uma topologia. E a topologia de Zariski, que nada mais é que a topologia cujos fechados são as minhas subvariedades algébricas. Ou seja, são zeros também, né, de polinômios lá dentro. São subvariedades algébricas. Então, eu tenho uma topologia dentro de X, e é uma topologia que tem, na verdade, muito pouco fechado. É uma topologia que tem poucos fechados e que, se você for pensar nela, né, os abertos são muito grandes. São grandes. São sempre densos dentro da variedade. Tá? Eu não quero entrar muito em detalhe nisso, mas então o que eu quero saber de fato não é isso aqui, mas é isso aqui. Se eles são densos, né? O interessante para a gente vai ser isso aqui, essa terceira pergunta. Então vamos ver um exemplo. P2, o plano,
é uma superfície, está dentro de P3, né? E tem, né, um conjunto de pontos racionais que é claramente denso lá, assim, sabe, lá dentro do plano, né? Então, a gente já tem aí um bom exemplo de cara que vai ser denso. Se eu olhar para uma superfície quádrica, eu vou ter, como eu falei, na dimensão, né, de Kodaira, vai ser esse tipo aqui, né, menos infinito. Então, ela está mais ou menos no paralelo do gênero 0, né? Então, a gente está esperando que tenha pontos racionais. E, de fato, eu vou ter, porque tem muitas retas lá dentro. E desde que eu tenha, enfim, né, na verdade, uma reta sobre Q, eu já vou ter um número infinito de pontos racionais. Mas tem muito mais reta lá dentro, tem um número infinito. Então, eu tenho, na verdade, um mapa, enfim, né, esquece esse nome aqui, na verdade, só quer dizer, na verdade, que toda a informação sobre pontos racionais que eu tenho sobre P2 também vale para X. Então, eu tenho, de fato, que XQ vai ser denso. Isso é ótimo. A gente já tem agora um exemplo legal e está ótimo, porque está fazendo sentido, está se comparando com o caso de curvas, no qual eu tinha muitos pontos racionais. E é exatamente isso que eu quero, né? Que tenha algum paralelo simpático. E tem, de fato, aqui um paralelo simpático. No caso do K menos infinito, está parecendo que tem. Eu estou mentindo. Já eu vou mostrar para vocês por que eu estou mentindo. Tá vendo que, enfim, né, vocês vão ver que o caso de superfícies é mais complicado do que a gente espera. Ou seja, tudo que eu falei aqui vale, mas esse paralelo não é tão bacana quanto eu estou falando para vocês. Já vocês vão ver por quê. Então, vamos passar agora para o n igual a 3. Eu ainda estou no mundo de superfícies. Eu estou no mundo dentro de P3, eu vou olhar para superfícies cúbicas e para uma especial, que é dada por uma modificação da de Fermat que eu tinha aqui, eu botei mais uma variável, né? E aqui é engraçado, eu vou ter K igual a menos infinito. Então, no mundo aqui de curvas, se eu tinha uma cúbica, eu tinha gênero 1 e o K era 0. No mundo de superfícies, quando eu tenho grau 3, o K vai ficar ainda sendo menos infinito, né? Eu tenho 27 retas lá dentro, só 27 retas. Para toda cúbica, eu tenho 27 retas, independente dela ser simpática, sim ou não. Vou mostrar depois uma que é menos simpática e com todas as suas retas lá dentro. Então, eu tenho 27 retas que estão definidas sobre C, mas, na verdade, sobre Q barra. Então, o grupo de Galois, ele permuta essas 27 retas. Então, tem, na verdade, muita informação, na verdade, que você ganha sobre os pontos racionais, sobre alguma extensão de Q, quando você olha para essas 27 retas. Então, é uma informação que é super importante. Eu tenho agora um mapa racional dominante do plano, e no caso, enfim, sabe, pelo fato de eu saber que tem um ponto racional, no caso, pega, enfim, 0, 0, 1, 1, me dá, né, um ponto racional lá dentro, eu consigo definir esse meu mapa sobre Q. E, portanto, mais uma vez, eu tenho que XQ vai ser denso lá dentro. Isso não vale para toda a superfície cúbica, né? Ou seja, ela pode, na verdade, ser sem pontos racionais. Tem superfícies cúbicas que não têm pontos racionais. Então, né, assim como no caso de curvas de gênero 0, tem curvas que não têm pontos racionais, tem superfícies que não têm pontos racionais. Ela tem um nome, esse tipo de superfície, ela é uma superfície de del peso de grau 3. E eu botei uma fotinho dessa superfície aí, foi difícil encontrar, eu sou ruim com gráfico. Mas eu consegui botar uma fotinho para vocês da superfície de Fermat, enfim, a torcida que a gente diz, porque a de Fermat, né, normalmente esse W está para cá. Então, eu teria que ter aqui menos para ser a de Fermat como chamam. Tá? Então, aqui eu botei duas fotos, porque eu adoro foto bonita e não tem nada legal, assim, sabe? Enfim, é mais lindo do que isso. Eu espero que não seja tipo food porn, né? As pessoas botam foto de comida que comeram, que gostam muito, e você olha e fala, por que eu estou olhando para isso? Eu não estou nem aí para o que ele come. Eu espero que vocês se importem com as superfícies que eu me importo.
Meio que é o meu, enfim, eu estou mostrando para vocês as coisas que eu fico feliz de ver. Então aqui, ela é uma cúbica, infelizmente está com uma, na verdade, aqui do jeito que está, ela está dentro de P4, tá vendo? Tem 5 variáveis. Eu já dou para vocês a equação dela, ela se chama, ela é a superfície cúbica de Klebsch, tá? E a equação dela digamos, x ao cubo mais y ao cubo mais e ao cubo mais w ao cubo igual a x mais y mais e mais w ao cubo. Essa é a equação dela em P3. A que está ali está como, na verdade, 2 coisas em P4 que se intersectam. Por isso que vocês podem ficar um pouco confusos. Então, aqui, o que é isso aqui? São os pontos racionais dessa superfície. Distribuição é xq. O xq que eu estou levando com vocês esse tempo todo são esses pontinhos aqui. Olha que sensacional. Não é lindo? Eu devo ficar um tempo mais para a gente observar essa figura. Olha só que curva. Né? E aqui estão as minhas, bem, enfim, 27 retas. Se você está de saco cheio, pode tentar contar elas. Eu não vou, eu vou pular o slide, você fica pensando. Então, agora eu vou passar para grau 4. Grau 4, as coisas começam a ficar, na verdade, mais interessantes. Eu tenho uma quártica, que eu vou chamar de Fermat, mas ela não é a que os outros chamam de Fermat. Como eu falei, tem que ter um menos aqui. Ela tem capa igual a 0 agora. E assim como no caso de gênero 1, eu não tenho um mapa racional dominante do plano. Ou seja, os pontos racionais dela são bem diferentes dos pontos racionais do plano, do P2. Então, tem uma estrutura bastante diferente. E eu tenho uma família de curvas elípticas lá dentro. Eu não vou escrever essa família aqui, mas quem estiver interessado, eu posso explicar isso depois. Então, eu não tinha dado nome. Engraçado, eu falei de gênero 1. São esses caras que são as curvas elípticas. Desde que eu tenha um ponto racional. São esses caras aqui. São esses caras aqui. E são aqueles que têm uma estrutura de grupo, que têm uma estrutura super rica. E a partir daí eu posso fazer muita coisa de matemática quando eu tenho uma família dessas curvas lá dentro. Não tem nada mais bacana quando você está tentando fazer matemática e você encontra uma coisa que você já sabe muito. E é o que se passa aqui. Você está tentando entender uma superfície que a gente está achando estranha, ela tem um nome até, esse tipo de superfície, ela está dentro de uma classe grande que se chama superfícies de tipo, né, K3. Então, vocês já devem ter escutado falar, ai, que nome, bem, enfim, eu não vou entrar nisso, mas elas acontecem, como elas estão com, enfim, né, o cara, né, o meu kappa vai ser 0, e por outros motivos, elas estão em paralelo com as curvas de gênero 1, as curvas elípticas. E eu tenho lá dentro, então, né, na verdade, uma família delas. Na verdade, eu tenho 2 famílias de fibrações elípticas mais claras e eu posso mostrar que elas têm posto maior que 0. O que é o posto? O posto é o R que aparecia quando eu escrevi o grupo de pontos racionais de uma curva elíptica assim, mais um T. Isso é o posto. O posto é isso. Então, se ela tem... Bem, enfim, né? Se esse meu R for maior que 0, quer dizer que eu tenho Z lá dentro. Tem um número infinito de pontos racionais, né? Ótimo. Se eu tenho uma família delas, quer dizer que nunca vai acontecer isso aqui. E sim que vai ser denso, como eu quero. Né? Só que vai ser denso sobre QI. Às vezes, eu consigo mostrar que é denso sobre Q. Eu acho que se eu botar um menos aqui, essa fibração fica definida sobre Q. E eu tenho também densidade sobre Q. Mas não é o caso, eu acho, para essa superfície. E um teorema, na verdade, que é um caso muito particular de uma coisa muito mais geral, é que para toda superfície de grau 4 dentro de P3, vale isso aqui. Ou seja, tem uma extensão, assim, sabe, enfim, né, finita de Q. Né, eu tenho Q aqui, tem, enfim, né, um corpo que contém Q,
e tal que sobre esse corpo os pontos são densos. Ou seja, se eu pego os pontos com coordenadas, todas elas nesse corpo K, eles vão ser densos. É isso que o teorema está falando, e ele é um caso especial de um muito mais geral, que eu também posso explicar depois para quem estiver interessado. N maior ou igual que 5. Aí é aquele momento que você bota a mão na cabeça e fala, ferrou. A gente sabe muito pouco para N maior ou igual que 5. Vou dizer para vocês o que a gente sabe, então. Bom, a gente sabe que o kappa é 2. E como vocês estão podendo ver, o kappa é 2 e, na verdade, para kappa 2, esse cara aqui, né, são chamadas de superfícies de tipo geral. Eu já vou escrever isso no quadro lá para vocês. Tipo geral quer dizer que é o tipo mais geral possível. Até porque, gente, no final das contas, se o N, ou seja, aqui eu posso pegar qualquer N que seja maior ou igual que 5, né? Então eu tenho muito mais gente que está com kappa 2 do que com kappa 0, kappa 1, kappa menos infinito, né? Eu posso pegar o N o quão grande for. Isso só é uma subclasse, né? Isso só é um exemplo, né? Mas isso vale mais geralmente, ou seja, se você for pegar uma superfície com, enfim, lá, né, lá no saco de superfícies, com lá, né, os olhos fechados, a grande chance é que você pegue uma com kappa igual a 2. E elas, a gente não tem, sabe, enfim, né, na verdade nós não sabemos, acho que nada quase sobre elas. Bom, eu sei que não tem uma família, mas nem de retas, nem de curvas elípticas. Eu não tenho nenhum mapa que seja racional ou birracional, não tenho nenhum mapa que preste para ligar esses pontos racionais lá dela com os pontos racionais lá do plano. Não tem nenhuma relação muito legal que me dê alguma informação bacana sobre densidade. E no caso do N igual a 5, por exemplo, eu sei que tem pontos, a gente sabe, né, que tem pontos, né? A gente faz aquela brincadeira de novo, né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e por aí vai. Tem ponto lá dentro. Mas todos esses pontos que a gente consegue mostrar estão dentro de retas. E elas são superfícies de tipo geral, como eu falei. Estão nessa classe que é o maior zoológico das superfícies e no qual muitas coisas acontecem que a gente não tem muito controle ainda. Então, eu vou dar um quadrinho para vocês sobre os pontos racionais. Aliás, não, desculpa, eu ainda tenho que dizer o que nós ainda não sabemos, mas a gente quer que valha, ou seja, o que nós, né, enfim, né, esperamos que seja mesmo fato, verdade. A conjectura, esse caso sobre, enfim, né, superfícies é do Bombieri. Eu botei Bombieri e Lang porque ela é uma coisa muito mais ampla e que está feita, você sabe, que está, na verdade, formulada para variedades com dimensão D qualquer. Então, enfim, eu botei assim como um caso particular e o que se espera, então, para esse tipo de superfície é que os pontos racionais nunca sejam densos. Nem só sobre Q, mas sobre nenhuma extensão de Q. Eu botei um caso bem particular ali, eu estou focando em Q. Mas, na verdade, se espera que eles não sejam, assim, sabe, enfim, nunca densos. Eles podem até ser muitos, estar todos eles lá em uma curva esquisita, enfim. Eu tenho até retas lá dentro, como eu falei para vocês, dependendo da superfície, mas eu espero que todos os pontos racionais estejam lá dentro dessas curvas. É isso que nós esperamos, mas nós não sabemos ainda mostrar. Então, para a superfície de Fermat, essa com quatro variáveis, e com n maior ou igual que 5, eu esqueci de escrever aqui, a gente espera, então, que todos os pontos racionais estejam num número finito de curvas, ou então espalhadinhos, mas só um número finito deles, né? Então, pontos racionais nas superfícies de Fermat, para poder sumarizar, então, tudo que eu falei aqui, né? Enfim, resumir, a gente sabe que grau 2 e 3, tudo é lindo para essas superfícies. Grau 4, nessa superfície, tudo bem, ele não vai ser denso em Q, mas ele é denso numa extensão de Q, uma extensão que está lá pertinho. Então, estamos muito felizes. E para n maior ou igual que 5, a gente
enfim, espera que não seja denso. Eu não sei, a gente espera isso. Vamos falar sobre superfícies quaisquer? E eu botei um outro quadro da Lucia, né, Caporazzo, que está aqui, que eu achei o quadro, assim, sabe, enfim, perfeito. Porque aquele slide que eu mostrei para vocês, e esse paralelo que eu fiz com vocês, eu falei para vocês que eu estava mentindo. Eu estava mentindo porque tem coisas que são algumas exceções que se passam, tem coisas que a gente tem que levar em conta. Então, eu botei esse quadro que eu peguei de um seminário que, assim, sabe, enfim, né, que foi dado por ela há uns anos atrás. Então, aqui eu tenho capa, dimensão de Kodaira, né, pode ser menos infinito, 0, 1 ou 2. Então, para menos infinito, eu tenho muitos exemplos de, enfim, na densidade. Eu botei K, um corpo qualquer, porque eu quero botar, na verdade, a coisa mais sintetizada. Se eu botasse K igual a Q, eu teria, talvez, dificuldade no Kodaira 0. É claro que eu tenho vários exemplos, mas eu, enfim, tem vezes que eu sei isso sobre uma extensão. Eu poderia ter posto Q, né? Então, tem exemplos para o K menos infinito, no qual eu tenho pontos racionais, mas eles não são densos, que está, né, enfim, né, em contraste com o caso de curvas. No K0, então, eu tenho muitos exemplos, enfim, né, de densidade. Eu sei muito sobre o K0, mas eu ainda não sei tanto quanto eu sei para o K menos infinito. Mas eu não tenho nenhum exemplo, tá vendo? Enfim, eu falei que eu sei muito, mas eu ainda não sei tanto quanto. Então, eu não tenho nenhum exemplo, gente, que eu não, assim, sabe, enfim, né, que eu possa te falar que os pontos racionais não são densos. Então, tá aí. Você tem um bando de gente aqui, né? Quem sabe um de vocês consegue, enfim, né, mostrar alguma coisa. Acho que vocês não vão conseguir dar nenhum exemplo, eu espero que não tenha exemplo, não sei, enfim. Aqui eu tenho muitos exemplos. K1 eu não falei muito, eu vou falar um pouquinho. K1, o que nós sabemos, a gente sabe, na verdade, bastante. O que a gente sabe? A gente sabe que para a dimensão de Kodaira 1, eu tenho sempre uma fibração, né? Ou seja, uma família de curvas elípticas lá dentro. Então, é um lugar super rico. Como eu falei para vocês, não tem nada mais bacana do que quando você está lá na sua superfície e você descobre uma coisa que você já conhece muito bem. Então, para K1, eu tenho sempre uma família de curvas elípticas que eu estou desenhando mal pra caramba elas, mas que, ou seja, que varia com relação a uma certa base. Ou seja, eu tenho um mapa para uma certa base e para cada ponto dessa base eu tenho, na verdade, enfim, uma fibra em cima desse ponto. E eu tenho várias famílias, ou seja, assim, sabe, enfim, desculpa, eu tenho, na verdade, uma família sempre, só uma, lá dentro, quando o K for 1. Então, isso é super útil para mostrar que eu posso mudar de base, desculpa quem não entende essa parte, mas que eu posso mudar de base para chegar em XK denso. Ou seja, eu posso, enfim, usar esses caras aqui para mostrar isso aqui, a densidade. Então, a gente está quase acabando. Tem muita gente que trabalhou nisso, né? Por exemplo, K menos infinito, a gente sabe muito, mas a gente ainda não sabe tudo. E, por exemplo, para o K menos infinito, tem trabalho do Segre, Manning, do Collar, meu com o Van Lauk, meu com outros 2 colaboradores. E aí, depois, para os outros Ks, tem do Logan, do McKinnon e do Van Lauk, para K0. Do Joe Silverman, a gente também tem trabalhos para K3, para fibrações elípticas. Então, a gente tem muita gente que já trabalhou nesse tipo de coisa. E falando rapidamente de mais variáveis ainda, vocês podem esperar que eu não tenho muito para falar, né? Como eu já falei para vocês, que já no caso de dimensão 2, a gente já começa a saber muito menos, para dimensão 3 a gente sabe menos ainda. Então, gente, vocês mais jovens têm um mundo de matemática para ser feito, né? Então, a gente está buscando, então, soluções, né, em que eu botei mais um carinha aqui, tá vendo? Tem um V agora acontecendo, e elas moram não mais em P3, mas em P4. A gente chama ela de threefolds. Eu não sei o nome em português, eu acho que eu ando trabalhando muito com gente estrangeira para não ter o nome em português. E elas
podem ser classificadas também usando capa, mas o capa, pelo que a gente viu, está longe de ser ideal. Uma vez que você fala de capa, você não consegue ter nenhuma informação muito precisa. Então, ele está muito longe de ser o cara que vai te falar como realmente está se comportando o seu XQ dos pontos racionais. Então, eu botei, a gente pode usar o capa, mas tem muitos outros invariantes que são mais refinados que a gente pode e deve usar quando for estudar isso. Então, mesmo tipo de pergunta vai continuar, ele vai ser não vazio, é denso, né? Opa. Eu cheguei no slide final. Como é belo? O que é belo? Alguém tem alguma ideia do que eu acho belo? Depois do meu surfar, assim, sabe, enfim, né, do meu food porn para vocês, eu não pude me conter, eu tenho que mostrar outra coisa que eu acho linda, que não tem mais muito a ver, mas que está agora em dimensão 6. Então, vocês não vão ver uma foto de algo em dimensão 6. Eu tinha um professor de física que falava que lá no computador dele dava para ver 4 dimensões. E ele me chamou, eu comecei, ele falou, olha, você sabe, está aqui, você não está vendo? E eu não conseguia ver e foi muito frustrante, mas ele via. Aqui, ele falou que via, eu não sei o que ele tomava, não sei, mas ele conseguia. O belo, para mim, então, não é uma coisa que está em dimensão 6, ou seja, está, mas o que eu vou mostrar para vocês é uma seção, ou seja, um corte dessa coisa que está numa dimensão 6 e que a gente não consegue ver. E ela foi uma, assim, sabe, foi, enfim, na verdade, uma colaboradora minha que me deu essa foto, né? A gente trocou essa foto. E ela está também num site, vocês encontram, tem um site de teoria de cordas. E, bem, enfim, né? Grosso modo, o que eles falam, né? É que, na verdade, nós não estamos em 4, enfim, né, dimensões, mas nós estamos em 10. Né? Bom, tem 3 nossas, mais o tempo, e aí 10, está faltando 6. As 6 é uma coisa que a gente não vê, né? E o que se pensa é que esses pedaços que a gente não vê são assim. Não assim, mas, assim, sabe, enfim, né? Isso aqui vai ser uma seção desses pedaços que a gente não vê. Então, eu achei que valia a pena, enfim, né, dividir isso com vocês, porque eu fiquei muito feliz quando eu vi essa foto e quando eu soube dessa informação. Então, acho que é legal quando a gente partilha as coisas que fazem a gente se sentir bem, né? Eu vou... Pelo menos, eu acho bom isso, eu acho legal. Eu não sei se vocês acham. Se você não acha, você deve ter algum problema. Mas, obrigada e joyeux aniversaire, Marcos.